Fala galera, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso curso de linguagem e programação Python, né? Meu nome é Gustavo Maia e está aqui o meu e-mail para quem quiser tirar qualquer tipo de dúvidas a respeito do nosso curso. Bom, está aqui a nossa ementa, né? A nossa sequência do curso de Python. Nós já vimos os dois primeiros tópicos, que é iniciando o Python e execução sequencial. Nesse vídeo a gente vai ver, né, sobre estruturas condicionais. Vamos começar a ver, a gente vai quebrar o tópico em vários vídeos com aquele mesmo intuito de não deixar, né, um vídeo muito longo e cansativo. Bom, o que a gente vai ver sobre estruturas condicionais? Nós vamos ver onde encontramos estruturas condicionais, o que é com os operadores de comparação e de operadores lógicos, para a gente entender como é que faz essa comparação. Vamos falar sobre estruturas condicionais simples, só um if, estrutura condicionais composta, if else, e estrutura condicional alinhada, que é else if, que é um if dentro de outro. Né? Nesse vídeo específico, a gente vai abordar sobre o assunto, vamos falar onde a gente encontra, nós vamos falar sobre os operadores de comparação e operadores lógicos que são necessários para a gente utilizar nessas estruturas abaixo, e nos próximos vídeos a gente vai falando sobre cada estrutura. Bom, o que é uma estrutura condicional? Né? A gente viu até agora, nas sessões anteriores, né, os programas eram executados passo a passo, na ordem que eles foram inseridos no código. A gente fez lá um programa para fazer o cálculo da área de um triângulo. Então você executava primeiro, pedia a base, depois a altura, depois ele fazia o cálculo da área, depois ele imprimia, ou seja, linha por linha. Tem algumas ocasiões, igual está sendo dito aqui no slide, que é necessário decidir essa ordem de execução dos comandos, né? A partir de quê? A partir de uma condição pré-estabelecida. Imagina o seguinte: você sai de casa para ir para o trabalho, para ir para a escola. Você tem toda uma sequência. Você levanta, você escova dente, você toma café e você vai se dirigir para o seu trabalho. O que acontece? Você tem dois caminhos que você pode ir: um caminho mais curto e um caminho mais longo. Então, como é que você decide qual caminho que você vai? Baseado em condições. Ou seja, se o caminho mais curto estiver livre, eu vou pelo caminho mais curto. Se não, ou seja, se não significa que o caminho mais curto está cheio, está engarrafado. Então, o que eu faço? Eu vou pelo caminho mais longo. Então, essas são as estruturas condicionais que a gente vai ver, né? Então, baseado nisso, a gente tem uma definição, né, onde, o que é uma estrutura condicional? Verifica a condição dos argumentos passados, que é exatamente essas condições que falou. Se o caminho mais curto estiver livre, então eu vou por ele. Se não, eu vou pelo outro caminho. E executa o comando caso a condição seja verdadeira. Qual condição que é verdadeira? O caminho mais curto está livre. Se for falso, significa que ele está congestionado, eu vou pelo caminho mais longo. Então, isso é a definição de uma estrutura condicional. Podemos ter várias outras ali, mas essa é uma definição bem simples de utilizar. Então, antes da gente começar as estruturas condicionais, a gente tem que entender um pouco quais são os operadores de comparação. Foi exatamente o que vai fazer essa comparação e saber se a condição é verdadeira ou falsa. Baseada nisso, eu vou tomar uma decisão. O primeiro operador que eu tenho é o operador de igualdade. Lembra? Presta muita atenção que você tem dois símbolos de igual. Por quê? Porque um igual só significa ter um operador de atribuição. Você está jogando um valor para dentro da variável. Então, se você quer comparar, igual, 3 é igual a 2, resulta que em falso. Por quê? 3 não é igual a 2. Então, eu vou ter uma condição falsa. E aí eu posso executar uma ação ou outra, dependendo se eu quero falso ou verdadeiro. Tenho também como comparar se duas condições são diferentes, que é o símbolo, exclamação igual. 3 é diferente de 2. Aqui já vai resultar uma operação o quê? Verdadeira. Realmente 3 é diferente de 2. Nós temos também maior que. Tem um símbolo que resolve 3 é maior que 2. Então vai resultar verdadeiro. Tem menor que também, baseado no princípio, né, o contrário. Tenho o menor, maior ou igual, né, que eu possa ser maior ou igual, e tenho também menor ou igual. Esses operadores de comparação, nós vamos usar ele muito quando a gente estiver utilizando lá o if else, que a gente vai entender melhor, a gente vai comparar, mas aqui é só para vocês saberem que existe e a função dele. Assim como os próximos também, que são os operadores lógicos. Por exemplo, eu tenho o operador AND. Né? Qual que é a função desse operador AND? Se eu tiver várias premissas, se acontecer isso, AND, aquilo, AND, ou seja, se todas as premissas forem verdadeiras, a minha saída é verdadeira. Agora, o AND, se dentre várias premissas uma for falsa, o seu resultado vai ser falso. O contrário tem aqui, o OR. O OR é exatamente o contrário, ou no caso, né?
Se eu tiver várias operações verdadeiras, verdadeiras. Se eu tiver todas falsas, vai ser falso. Agora, se naquele monte de operações eu tiver um verdadeiro, posso ter vários falsos. Se eu tiver um verdadeiro, a minha saída vai ser verdadeira. Ou seja, o contrário exatamente do AND. O AND, se eu tiver um falso, a minha saída vai ser falsa. O OR, se eu tiver um verdadeiro, a minha saída vai ser verdadeira. Então, eu também tenho, por fim, o operador NOT, ou seja, é o inverso. Se eu tenho não verdadeiro, eu tenho um falso. Se eu tenho um não falso, eu tenho um verdadeiro. Então, isso aqui é só para vocês entenderem, saber, né, o conceito, porque quando a gente for ver nos próximos vídeos as estruturas if, else, nós vamos usar muito isso aqui, e aí vocês vão começar a entender um pouco mais, né? Então, o que eu queria era isso. Agradeço aí pela atenção de vocês. Em breve nós vamos estar selecionando aí mais vídeos, que agora com a estrutura if, o que é uma estrutura if, e fazendo exemplos conforme a gente está sempre fazendo aí durante o curso.